Você fala, Lorival, num risco calculado. A gente observou muito o lado chinês, mas vamos dar uma olhadinha para o lado americano. Hoje, o que me relatavam era a imprudência de Nancy Pelosi. Para a gente tentar entender um pouco melhor a atitude da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, nós recuperamos imagens de mais de 30 anos atrás. Nesse vídeo de 1991, Nancy Pelosi, que então era deputada pela Califórnia, faz um inesperado protesto na Praça Tiananmen, conhecida como a Praça da Paz Celestial. Pelosi e os deputados Ben Jones e John Miller, eles abrem uma faixa, olha só, que diz: para aqueles que morreram pela democracia na China, e seguram aí rosas brancas. É uma homenagem aos dissidentes assassinados em protestos naquele mesmo local 2 anos antes. Em 1989, o governo chinês reprimiu brutalmente manifestações estudantis contra o Partido Comunista, usando força militar. Atacou civis com tanques de guerra e centenas foram mortos. A Praça Tiananmen, ela fica no coração de Pequim. Tem numa extremidade a Cidade Proibida e no outro o Grande Salão do Povo, que é onde acontecem as cerimônias do Partido Comunista. Em 1991, Pelosi se desgarrou de uma comitiva americana que visitava a capital chinesa e foi até lá sem permissão do governo. Vocês puderam ver que a polícia se aproxima e retira os 3 congressistas do local. Agora, para análise, Tatiana, os Estados Unidos cultivam, desde que retomaram relações com a China, essa política da ambiguidade, que é dificílima de entender, né? Não reconhecem a soberania, mas dizem que se a Taiwan for invadida, vão defender. Você pode explicar um pouco melhor o que significa essa política e se a visita da Nancy Pelosi muda algo nela? Raquel, eu acho que é fundamental resgatar a história aqui para que a gente possa entender a relevância do que está acontecendo nesse momento. Como você mencionou, os Estados Unidos restabeleceram relações diplomáticas com a China, com a República Popular da China, a China sob comando do Partido Comunista, em 79, e naquele momento eles deixaram de manter relações diplomáticas com Taiwan para estabelecer relações diplomáticas com Pequim. E reconhecer uma única China, né? Essa é a política de uma única China, e ao mesmo tempo passaram, né, no Congresso americano uma legislação que permitia a venda de armas para Taiwan, permitia a defesa, né, a contribuição para a defesa de Taiwan, e não deixava clara a possibilidade de que, em caso de um ataque armado de Pequim, se os Estados Unidos defenderiam, sairiam ou não em defesa da ilha. Ou seja, os americanos deixaram essa possibilidade sobre a mesa. Isso foi algo que incomodou os chineses na época. Deng Xiaoping aceitou a contragosto o fato de que os americanos poderiam seguir vendendo armas a Taiwan, mas aquele foi o preço a pagar para o reconhecimento, né, da China. Os comunistas tomaram o poder em 49, até 79 os americanos mantinham relações diplomáticas com Taiwan. Isso mudou a partir de 79 e o preço a pagar foi para os chineses tolerar, né, essa venda de armas para Taiwan no contexto de que é uma única China. Então, há uma ambiguidade estratégica que você se referiu, Raquel, que é muito importante, que diz respeito ao fato de os americanos apoiariam ou não militarmente Taiwan em caso de uma invasão, de um ataque armado dos chineses. Não há resposta para isso, e por 40 anos, mais de 40 anos, a política da ambiguidade estratégica, que é um equilíbrio frágil, que contém contradições, que contém incertezas, etc., manteve, bem ou mal, a paz no Estreito de Taiwan, né? Evitou que houvesse o uso da força na região numa proporção, enfim, que fugisse ao controle. A questão para os chineses agora é que a visita de Nancy Pelosi e outras medidas, de alguma maneira, estariam esvaziando a política de uma única China,
que foi acordado quando do reconhecimento da República Popular da China pelos Estados Unidos. Os americanos dizem que não, que na verdade não houve mudança na política de uma única China, que eles mantêm relações informais com Taiwan, que já houve precedente para a visita de Nancy Pelosi, etc. Mas a verdade é que esse equilíbrio, que é muito frágil, pode estar sendo ameaçado a partir deste momento, deste exato momento. Lorival, vou trazer você para um outro lugar do mundo, dessa vez para um cenário de uma guerra efetiva. Ucrânia. Isso que está acontecendo em Taiwan vai ter reflexo no apoio China à Rússia na guerra da Ucrânia? Da mesma maneira como o que aconteceu na Ucrânia teve reflexo sobre a questão de Taiwan, né? Quer dizer, o que está se jogando aqui, na verdade, é essa grande disputa por hegemonia entre Estados Unidos e China. Esse é o grande cenário. Mesmo da guerra Rússia-Ucrânia, quer dizer, as atitudes dos Estados Unidos têm de ser entendidas nesse contexto maior. A preocupação maior dos Estados Unidos não é a Rússia, é a China, né? Então, a forma como a OTAN, como os Estados Unidos e a Europa reagiram à invasão da Ucrânia serviu fortemente como um efeito de demonstração para a China, que tem concretamente essa intenção de anexar Taiwan num futuro não distante, né, no curto ou médio prazo. Então, por isso é que a OTAN fez colocou no seu comunicado da sua última cúpula que tinha preocupações também com a China, com a situação no leste asiático, né? Então, a OTAN saiu do seu lugar, seu espaço geopolítico, que sempre foi a Europa, né, e as relações transatlânticas com os Estados Unidos, para criar uma espécie de colaboração com esses países, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Austrália, todo o Indo-Pacífico, que por sua vez estão também colaborando com as sanções, e em alguns casos envio de armas, envio de petróleo, envio de gás liquefeito para a Europa, nesse esforço contra a Rússia. Então as coisas estão sim muito interligadas e o resultado de uma coisa se reflete diretamente na outra. Interessantíssimo, como o Lorival nos explica, que coisas aparentemente separadas estão ligadas nessa questão central, que é essa relação conflituosa China-Estados Unidos, que marca o nosso século. Lorival Santana, muito obrigada pela sua participação no WW de hoje. Tatiana, muitíssimo obrigada. Um prazer ter você aqui. Volte sempre.